Eleições 2022, mais um capítulo da crise no PSDB e as disputas internas. O presidente do partido, Bruno Araújo, convocou uma reunião da Executiva Nacional para hoje com o objetivo de discutir a carta enviada por João Dória, que não abre mão da candidatura à presidência e acusa, inclusive, integrantes do partido de golpe. E a gente entrevista agora o doutor Arthur Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, nosso consultor e que nesse momento está defendendo João Dória. Tudo bem, doutor, mais uma vez? Muito bom receber o senhor aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Um prazer falar com você, com a Adriana e com os nossos comentaristas. Doutor, inclusive eu passo aqui um texto que foi publicado hoje pela Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: adversários de João Dória definiram a estratégia jurídica para derrubar na convenção do partido a candidatura presidencial do ex-governador. O Estatuto Tucano obriga que seja homologado o vencedor da prévia, mas o entendimento dos opositores de João Dória é de que isso vale só se o partido tiver candidato. Ou seja, se o partido decidir escolher um outro nome, como Simone Tebet, essa tentativa de João Dória se manter poderia cair por terra. Juridicamente, o que vai acontecer? O que o senhor acredita pessoalmente? Juridicamente, o que prevê o Estatuto do PSDB, e eu tenho me dedicado aí nos últimos dias a saber de frente para trás e de trás para frente o Estatuto do PSDB, ele tem duas disposições. Uma no artigo 152, que fala que a convenção é meramente homologatória do resultado das prévias, e o artigo 58, que trata das convenções, Tiago, que você mencionou, que eles estão querendo derrubar, fala que a convenção apenas confirma publicamente o resultado das prévias, 58, inciso 4º. Então, o que a gente percebe é o seguinte: criaram lá todas as dificuldades possíveis nas prévias, disseram que o João Dória não ganharia, ele foi lá e ganhou. E agora quem perdeu, e é natural, hein? Quem perde normalmente se inconforma, mas quem perdeu está querendo pegar estratégias que não existem, juridicamente não existem, para desfazer o resultado das prévias. Isso é inaceitável. O Estatuto do PSDB é absolutamente claro que o órgão máximo em se tratando de escolha de candidatos é a prévia. Então, a prévia ela tem que ser respeitada, até porque gastaram 12 milhões de reais. Então, eu quero saber o seguinte: tudo bem, os adversários estão falando que vão jogar o resultado das prévias no lixo, eles vão devolver os 12 milhões de reais? É essa a pergunta que fica. Doutor, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, doutor. Em relação a essa carta enviada a Bruno Araújo e a convocação de reunião com a executiva e com a bancada do PSDB, existe algum recurso jurídico para ser impetrado aí internamente? Não, por enquanto não, até porque, Cristina, essa convocação ela é nula. Eu até fiz uma analogia com reunião de condomínio. Reunião de condomínio, eles colocam lá uma série de assuntos para deliberar e depois colocam lá outros assuntos. Na reunião de hoje só tem essa última pauta e outros assuntos. E nem mesmo em reunião de condomínio, em outros assuntos, podem ser deliberadas questões graves. Então, essa convocação é nula. O artigo 58 do Estatuto diz que só cabe à convenção decidir sobre alianças partidárias e registro de candidatos. Então tá tudo errado e o ato é nulo. Assim, não vejo em princípio imediatamente uma ação judicial. A gente vai acompanhar para e passo e aí vai fazendo as avaliações pontualmente de acordo com o que acontecer. Doutor Arthur Rolo, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Doutor, existe o entendimento por parte de um grupo político dentro do PSDB, de que uma vez acertado um acordo com outros partidos do chamado Centro Democrático, em torno de um outro nome, né, talvez até do MDB ou de outro partido, as prévias então não teriam mais validade.
E provavelmente esse entendimento é o que vai pautar, então, essa reunião da Executiva Nacional de hoje. Existe mesmo essa possibilidade, considerando que o próprio João Dória também já disse anteriormente, em outras ocasiões, que aceitaria abrir mão da candidatura se houvesse um outro nome da terceira via que se mostrasse mais viável. Bom, então vamos lá, vamos pelas suas palavras finais. Um outro nome da terceira via que se mostrasse mais viável. Não se tem, por enquanto. O mais viável, por enquanto, é o João Dória. De qualquer forma, vamos deixar claro, o João Dória ele não se opõe a negociar uma coligação, mas ele entende que 5 meses antes é muito prematuro. Ele entende que as campanhas devem correr em paralelo e lá na convenção, que vai ser realizada por lei entre 20 de julho e 5 de agosto, vamos ver como estão as questões e aí vamos definir aí as alianças partidárias. Um ponto que precisa ser registrado também é que estão fazendo uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa. Vamos ver como vêm os resultados, mas a tendência é que na quantitativa o João ganhe e que na qualitativa ele apareça com mais rejeição, mas o que é absolutamente natural em quem é mais conhecido. A gente precisa medir o índice de rejeição junto com o índice de conhecimento. Obviamente que se o sujeito é mais conhecido, ele vai ter um índice de rejeição maior. Quem é menos conhecido tem um índice de rejeição menor. Então, esses parâmetros que estão sendo utilizados são parâmetros que não cabem, sobretudo, 5 meses antes da eleição. Doutor Rolos, o senhor poderia dar algum tipo de detalhe do conteúdo dessa carta de Dória ao PSDB? Ela foi assinada pelo senhor? Qual a intenção, o objetivo do efeito que ela tenha? E aí eu pergunto para o senhor, se o PSDB decidir realmente validar as prévias, João Dória processaria o partido, a uma pessoa? Quanto tempo demoraria esse processo? De qualquer forma, a participação dele nas eleições deste ano ficaria comprometida? Bom, Adriana, em relação à carta, por uma narrativa apenas, ela foi entendida pelos adversários de João Dória como uma ruptura com o partido. É longe disso, o objetivo é justamente o contrário. Primeiro, a carta foi polida, como eu sou polido, João Dória é polido, Bruno Araújo é polido, a carta tinha que ser polida como foi. Agora, a carta foi contundente pelo seguinte: tem que mostrar para a executiva que ela está fazendo uma coisa absolutamente errada. Tem que mostrar para o presidente Bruno Araújo que ele assinou um documento em 31 de maio dizendo que não ia questionar o resultado das prévias e no dia seguinte ele passou a questionar. A gente precisa ter segurança dentro do partido e a decisão dos filiados se sobrepõe a qualquer outra decisão em matéria de candidato. Em relação a questionamentos judiciais e a demora, há um receio de haver demora no julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. O histórico do TSE, em se tratando de candidaturas presidenciais, é que os julgamentos aconteçam de forma rápida para a campanha começar com todos os atores já seguros. Por exemplo, vou dar um exemplo, na última eleição presidencial, o processo do Lula foi julgado rápido e o nome dele foi tirado da urna. Então, essa definição ela vai acontecer em breve, se for necessário judicializar. A gente entende que não, que a gente entende que os membros da executiva já estão devidamente convencidos diante da nossa campanha de esclarecimento de que os rumos adotados pelo partido são prejudiciais não ao João Dória, mas aos filiados do partido que são soberanos na decisão das candidaturas. Agora, doutor, só para ficar claro, o senhor fala da decisão do TSE. E o TSE deve entender e fazer uma análise, uma avaliação que se houve um processo interno e o candidato foi o indicado, o nome dele foi indicado, o TSE não discute isso, essa é a maior prova de que esse processo vai continuar, ou seja, ele deve concorrer à presidência da República ou não? O que é que pode acontecer? O partido ele tem autonomia para se organizar internamente, Tiago, mas essa organização interna deve acontecer rigorosamente com base no estatuto. O estatuto dá os limites da atuação dos dirigentes partidários. Então, o TSE vai examinar o seguinte: quem pode escolher candidato? É a prévia ou é o Bruno Araújo? Quem pode escolher candidato? É a prévia
ou é a Executiva Nacional? A Executiva Nacional convocou uma prévia para escolher candidatos e o João Dória ganhou. Será que o partido pode desprezar essa prévia? Será que esses 12 milhões de reais aí que foram gastos nas prévias não indicam que essas prévias têm uma importância também, inclusive pecuniária, do ponto de vista de dinheiro público? São essas coisas que vão ser analisadas. Se houve o respeito à vontade dos filiados, se houve o respeito ao estatuto, se os membros da executiva e o presidente da executiva não estão exorbitando os poderes conferidos no estatuto. E o estatuto, repito, do PSDB é absolutamente claro que quando diz que vai haver uma mera homologação na Convenção Nacional dos resultados das prévias. Doutor Arthur Rolo, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, especialista em direito eleitoral. Até a próxima, um abraço. Obrigado, um abraço para todos.